Lili, pulokamay, shaladiri, imonanay, katotienda, bakal babay, Lili, tuloganay. Eu acho que, no fundo, eu sempre quis ser pediatra. E é engraçado da gente tentar buscar isso na nossa memória, em que momento, de fato, a gente tomou essa decisão, porque isso vem sendo construído ali ao longo da nossa infância, adolescência, com perguntas clássicas que as pessoas fazem, né? Do que você gostaria de fazer, o que você vai fazer quando você crescer. E eu acho que sempre foi um desejo meu cuidar de mães e crianças, né? Mães e bebês, e cuidar de bebês, e sempre tive bastante isso muito perceptível dentro de mim. Então hoje, quando eu tento me lembrar em que momento que eu decidi, é essa recordação que me vem. Eu sabia que trabalhar numa emergência não seria o lugar que eu gostaria de trabalhar, e que isso era um impeditivo para mim, era um impeditivo para eu escolher e decidir ser médica, né, para poder me tornar pediatra. Na residência a gente acha que vai saber tudo sobre a pediatria, mas na realidade a gente aprende muito sobre a emergência pediátrica, cuidar de crianças graves, né? Então a pediatria de consultório, que era sempre o meu sonho, quando a gente sai da residência, a gente não sabe cuidar de crianças saudáveis. Acabei, nesse momento, fazendo uma primeira desistida, né? A minha primeira desistência de ser pediatra. Nesse momento de dúvida, eu tive uma palavra do meu padrasto que disse: mas você pode passar pela fase da formação e depois você trabalhar apenas no consultório, que é o que você gostaria de fazer. E dentro da minha residência, eu tive um reforço muito intenso em relação à pediatra que eu gostaria de ser. Então, eu tive o privilégio de fazer residência num local que, apesar de tratar de casos muito complexos, um hospital quaternário, né, um dos grandes hospitais de São Paulo, apesar de eu estar tendo que lidar com essa parte que eu não gostava, mas eu tive a oportunidade de trabalhar com mestres muito humanos, com mestres que, de fato, olhavam para o paciente, olhavam para a sua mãe, olhavam para aquela família. Essa vivência com esses mestres que eu admiro até hoje e que eu trago dentro de mim, esse ensinamento em relação ao respeito à vida, ao cuidado com o ser humano, ao acolhimento muito maior do que só curar, porque muitas vezes a gente não consegue curar, infelizmente, na pediatria são situações complexas. Eu aprendi com eles a ter esse olhar, a ter esse cuidado, e aquilo, apesar de estar sendo um enorme desafio, e para uma pessoa como eu, que não gosto de emergência, passar a residência é um desafio, assim, ó, um desafio desafiador de fato. Todos os dias eu tinha um pouco de vontade de desistir também, mas todos os dias, ao olhar aqueles meus professores trabalhando, atuando, essa humanidade, reforçava essa força dentro de mim, de não, é só uma etapa, eu só preciso vencer essa etapa para eu chegar naquele lugar onde eu queria estar, que era meu consultório, cuidando das famílias, com o objetivo de tratar a saúde da criança, mas cuidando de quem cuida dela também. E ao final da minha residência, eu caí no mercado de trabalho, como todas as pessoas que se formam vão cair no mercado de trabalho. E ali eu tive muita dificuldade, porque na verdade você termina a sua residência e você não vai para onde você gostaria de ir. Você vai precisar construir esse lugar onde você gostaria de ir, mas a gente não aprende a fazer isso. Então eu tentei muitas vezes, ao longo de muitos anos, ter consultório e fazer de fato aquilo que eu acreditava e que era o desejo daquela menina lá atrás, daquela menina que decidiu entrar na faculdade, decidiu enfrentar uma residência para viver o seu sonho, e eu não consegui mais encontrar aquilo. Eu busquei aquilo, mas eu tive muita dificuldade de encontrar. E o que eu encontrava de trabalho é o que todo mundo encontra na emergência.
mas eu sabia que eu não era capaz daquilo, ou não era capaz de suportar aquilo por tanto tempo. E é engraçado pensar agora que, apesar de eu estar dizendo que eu não suportaria por tanto tempo, eu suportei isso ao longo de 10 anos. Mas no final desses 10 anos, já com os meus filhos no braço, eu entendi que tinha chegado o meu limite. E apesar de eu ter muita certeza dentro de mim de que eu queria ser pediatra de consultório, eu não encontrei esse caminho. E eu decidi que eu ia desistir de vez. Então eu não desisti lá atrás, né? Foi o meu primeiro passo. E recentemente uma aluna me perguntou isso. Ela disse: Deise, quando foi que você entendeu que você queria desistir da pediatria? E foi muito engraçado que eu falei para ela, eu tive muitas desistências dessa pediatria. Mas nesse momento eu tinha desistido de fato. E eu tinha dado uma data para parar de atender. Então era o prazo de eu me desligar dos meus trabalhos. Mas a vida tem seus caminhos, né? E eu acabei não podendo sair naquele momento em específico e eu tive que voltar para o plantão. E foi nesse momento que, apesar de eu ter voltado para o lugar onde eu mais odiava, para aquele lugar que me fazia mal, eu tive a oportunidade, mais uma vez, de enxergar a pediatria novamente de outra forma. Quando eu escolhi fazer pediatria, assinalei o X lá da residência, eu sempre pensei em ser pediatra de consultório. Sempre foi a minha vontade pela pessoa que eu sou. Pelo fato de eu gostar de estar bem vestida, de eu ter longas conversas, eu não sou uma pessoa rápida, eu sou uma pessoa muito comunicativa, eu sempre lembrava do meu pediatra, de quantas vezes eu fui atendida por ele, e era uma consulta calma, era uma consulta tranquila. Minha mãe tinha uma relação com ele de me levar doente ou não doente, de ser aquele apoio, e eu sempre gostei de crianças, de estar com elas. É como se a gente pudesse viver um pouco de várias infâncias sendo pediatra. E a pediatria de consultório uniria essas duas vontades, né? Então a Mariana, que gosta de estudar, gosta de estar num ambiente mais tranquilo, controlado, e a Mariana que gosta de crianças. Então, dentro do consultório eu encontraria ali a pessoa, a profissional que eu gostaria de ser, quando decidi, de fato, ser pediatra. Aí a gente entra na residência, daí na residência é aquela loucura, você tá tocando de fato um serviço. Claro que as pessoas, os seus staffs estão te ensinando pediatria de várias formas, né, porque você atende especialidades, atende emergência, atende enfermaria, atende UTI, mas você faz parte daquele serviço, você é um funcionário daquele serviço. Então você começa a tocar serviço mesmo, você começa a trabalhar, e a maior parte da nossa residência acaba sendo dentro da emergência. Quando você sai e é jogado para o mercado de trabalho, é como se aquele sonho de consultório ele ficasse muito distante, porque você está há muito tempo trabalhando num ritmo elevado, num ritmo rápido, as oportunidades de emprego que aparecem são de emergência, então precisa de pediatra de emergência em qualquer lugar do país, qualquer hospital que você bater na porta para trabalhar, vai ter lugar para você. Então eu comecei a trabalhar dessa forma quando saí da residência também, fui contratada pelo próprio hospital, e aí era um hospital que atendia muitas crianças graves, então sempre chegava emergência, sempre chegava TCE, PCR, criança afogada, e eu tava lá, eu gostava de atender, sentir aquela adrenalina, saber conduzir um caso grave, é como se literalmente você vestisse uma capa de Mulher Maravilha e você sentia toda aquela... tô arrasando, é aqui que eu consigo salvar vidas, é aqui que eu faço a medicina acontecer. Só que no longo prazo, você chega em casa e você você lembra de todos aqueles casos graves, aquela comunicação que você precisa ter com o pai, com uma família que perdeu o seu bem mais precioso, ou que esse bem mais precioso vai ficar com alguma sequela, ou que ele vai estar internado no hospital por muito tempo.
toda essa adrenalina, cortisol no longo prazo, ele te destrói porque você não consegue dormir, você não consegue comer. Então eu lembro que quando eu estava na residência, assim, no primeiro ano de residência, eu pesei 47 quilos, porque eu não conseguia nem comer, de tanto que a gente trabalhava e eu ficava tensa. É claro que eu não conseguiria manter esse ritmo por 10 anos. Isso estava claro, porque eu não estava nem conseguindo dormir, mas sendo uma pediatra recém-formada com 20 e poucos anos. Eu entendia que se eu tivesse filhos e família, aquele modelo de trabalho já não seria mais possível. Então, por uma questão do destino, né? Teve uma troca de administração do hospital, eu fui empurrada. Voltei a ser empurrada a pensar no consultório e atuar no consultório. Mas no consultório, naquele primeiro momento, eu precisava me tornar outra pediatra. A pediatra que eu não estava conseguindo ser, que eu queria ser, mas eu ainda não sabia. Simplesmente porque eu passei muito tempo atendendo emergência, passei muito tempo atendendo crianças graves e agora chegava as crianças que eu tanto pensava em atender, as crianças felizes, as famílias felizes, entrando no meu consultório. Então foi ali, voltando ao plantão, que eu encontrei uma colega de plantão que se tornou minha parceira de trabalho e eu pude perceber que talvez houvesse de novo um caminho. E foi a partir desse momento que, por motivos diferentes, pessoas diferentes, caminhos diferentes, a gente entendeu que de repente poderia haver esse caminho, mas que a gente ia ter que descobrir como fazer para chegar lá. E apesar de ter sido um momento bastante difícil de retorno a toda essa situação que eu vivi ao longo de muitos anos, eu tive um lampejo novamente de esperança de viver novamente, né, ou de encontrar de fato aquela pediatria que eu tanto sonhei lá atrás, de atender no meu consultório as famílias que eu gostaria de atender, de cuidar de mães e crianças como aquela jovem, né, aquela criança jovem no auge dos seus sonhos, queria viver. E foi a partir dali que uma nova história começou a ser contada como pediatra para mim. E eu precisei também aprender a ser essa outra pediatra, essa outra profissional. Só que num primeiro momento existe uma despersonalização, porque eu não salvava mais vidas. Eu era uma pediatra que atendia, teoricamente, crianças que não tinham problemas reais, como os que eu estava vendo na emergência. E isso foi um trabalho de mentalidade muito forte que eu precisei fazer, porque eu não poderia me sentir plena apenas viciada naquela adrenalina de uma criança grave. Eu precisava aprender que as crianças que chegavam no consultório, elas também estavam sendo salvas de alguma forma. E o tempo e a maturidade do consultório me trouxe exatamente isso. O quanto lidar com uma família, com uma criança que não tem de fato nenhum problema, que está acompanhando, eu também estava fazendo a diferença. Quando eu lido com uma mãe, com um bebê recém-nascido, eu falo de sono, falo de comportamento, faço uma introdução alimentar, consigo ver os primeiros sinais de uma criança que pode ter algum transtorno do neurodesenvolvimento, eu consigo pedir os exames necessários para uma criança que pode ter uma doença, eu também estou salvando vidas. E a minha vida começou a ter um novo sentido e um novo ritmo, porque aquela adrenalina parou de fazer parte do meu dia a dia. E eu passei a ter muito prazer e satisfação em acompanhar essas famílias no longo prazo. Entender que o consultório é salvar vidas, mas não da mesma forma, do longo prazo. Eu vi essas crianças crescerem, amadurecerem,
e eu também estava salvando vidas. Então a minha pediatria foi completamente ressignificada e ela salvou minha própria vida, porque a forma como eu estava vivendo na emergência, certamente eu também não conseguiria ter saúde mental e até mesmo física no longo prazo. E hoje eu consigo cuidar da minha vida, cuidar da minha família, cuidar dos meus pacientes com a pediatra que eu me tornei dentro do consultório. Então, aquela Mariana da emergência precisou tomar muitas decisões para essa Mariana do consultório aparecer, essa pediatra de consultório aparecer, e essa pediatra de consultório salvou a vida da Mariana, né? A Mariana que eu sou hoje. Como eu vou ser só pediatra? Como você não vai fazer uma residência depois da residência? Então, esse momento foi muito desafiador, porque eu tinha uma certa certeza do que eu queria, que era fazer consultório, mas ao mesmo tempo eram tantos questionamentos e bombardeamentos para que eu fosse algo a mais, que eu fiquei um pouco balançada, eu confesso. Então, o momento de definir que, de fato, eu ia ser só pediatra foi bem desafiador para mim. Então, o consultório, ele traz para o pediatra essa tranquilidade, essa liberdade e esse outro modelo de satisfação e sucesso na carreira, que é o que eu mais acredito dentro da pediatria. Então, para o pediatra de consultório, certamente eu, hoje sou uma grande defensora, eu não consigo imaginar nenhum trabalho mais satisfatório e rentável do que o pediatra de consultório.